justificar neste momento. Então, dentre os modelos unicausais, né, a gente pode citar dois, que são os modelos baseados em crenças, ou seja, acredita-se que existe um contexto mitológico, um contexto divino, né, ou relacionado a qualquer tipo de crença que justifica esse processo de saúde e adoecimento. Né? Conforme a ciência da saúde foi progredindo, né, foi avançando em relação à aquisição de novos conhecimentos, né, a gente pode citar aí o modelo biomédico, né, que é principalmente direcionado a causas dessas doenças, né. Isso ocorreu principalmente com a descoberta dos micro-organismos, por exemplo, né, onde, por muito tempo, acreditava-se, né, que as doenças eram causadas apenas por esses micro-organismos, como bactérias, vírus, né? E que, ora, se eu identifico a causa, eu consigo resolver o problema de saúde de um determinado indivíduo que está doente. Por outro lado, né, a gente pode dizer que existem os modelos multicausais, né? O termo nos indica que são modelos mais amplos no que se referem à causa desse processo de saúde e adoecimento. A gente pode citar o modelo ecológico, né, que considera aquela tríade de exposição para que o indivíduo venha adoecer. A gente pode citar o modelo dos determinantes sociais, né, que talvez tenha sido estabelecido aí na década de 90. A gente tem mais recente o modelo biopsicossocial, né, veja, esse processo de saúde e adoecimento considera aspectos biológicos, psíquicos e também sociais. A gente tem o modelo da história natural da doença, né? Que busca ali trazer, delimitar como a doença surge, como ocorrem as mudanças patológicas, para aí então aparecer os sinais e sintomas. Tá? Então são dezenas destes modelos e o conceito do Doherty ele se insere nessa vertente ampla no que se refere ao processo de saúde e adoecimento. Tá? Alguns autores citam que esse conceito Doherty, vamos dizer assim, é um conceito holístico, outros citam como sendo um conceito sistêmico, né? Embora esse termo holístico talvez esteja sendo banalizado atualmente em relação a algumas profissões, né? Ele traduz bem o que seria esse contexto, né? Pois ele considera que existem uma série de variáveis que determinam esse processo de saúde e adoecimento. Mais à frente a gente vai trazer as características dessas variáveis que configuram o conceito do Doherty. Aqui ele exemplifica um desses modelos, né, que talvez esteja ali um pouquinho em direcionamento do que seria o Doherty, que são os modelos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Ou seja, esse modelo, ele considera uma série de fatores, né, para este processo de saúde e doença, entre eles fatores intrínsecos, como a idade, o sexo, os próprios fatores hereditários, mas aí existem outras camadas que estão relacionadas ao ambiente, né, que esse indivíduo está vivendo, mas ainda assim em relação ao estilo de vida que esse indivíduo vive. E isso envolve, né, o seu comportamento em relação à nutrição, ao nível de atividade física, aos seus hábitos, por exemplo, e também isso envolve uma série de fatores externos, né, como as suas redes sociais, né, de comunicação real, as suas redes comunitárias, né, mas também parâmetros relacionados à produção agrícola, ao acesso ao alimento, a níveis de educação, como é esse ambiente de trabalho, níveis de desemprego de um determinado país ou região, acesso a saneamento básico, serviços de saúde, habitação, entre outros fatores. Né? Ou seja, o ponto é que esses modelos explicativos de saúde e doença multicausais consideram uma série de variáveis, né, como determinantes para o surgimento de uma doença. Tá? Bem, nesse conceito, né, de modelos explicativos multicausais, isso se deve, em parte, né, ao conhecimento obtido ao longo dos anos nas ciências da saúde, onde, principalmente, né, houve um entendimento que não apenas os fatores genéticos seriam os determinantes para o crescimento e o desenvolvimento de um indivíduo, né? Apenas fatores genéticos seriam os determinantes para a ocorrência de doenças ou mesmo para a cura de doenças, né? Foi justamente a partir do momento que se desenvolveu o campo da epigenética que foi possível entender que não apenas esses fatores genéticos são determinantes, mas também fatores externos ao indivíduo, ou seja, o ambiente ao qual ele está inserido,
e as influências que esse ambiente fornece a ele são determinantes, né, para que esse indivíduo venha a crescer, a se desenvolver, para que venha esse indivíduo se tornar susceptível a uma determinada condição de saúde, principalmente ao longo, né, como determinantes, né, para o crescimento e do desenvolvimento dos seres humanos, né, o estilo de vida paterno, tá, e a exposição ambiental ao qual esse pai, né, está exposto, e também considera o estilo de vida materno e também o ambiente ao qual essa mãe está exposta e as variáveis que influenciam e que caracterizam esse ambiente. Tá? Então, a partir da epigenética, foi possível estabelecer, do ponto de vista científico, que sim, os fatores ambientais determinam, né, importante influência não apenas no desenvolvimento, né, de um feto, vamos dizer assim, mas também em relação à susceptibilidade para que esse indivíduo venha a desenvolver alguma condição de saúde. Tá? Mas o que seria essa epigenética, né? Para quem ainda não estiver familiarizado com essa temática. Bem, a epigenética ela pode ser definida como o estudo das alterações hereditárias e estáveis, tá? Na expressão gênica, ou seja, a epigenética se dedica a entender as alterações na expressão gênica, né? Sendo que essas alterações nas expressões gênicas ocorrem justamente por mudanças estruturais a nível de cromossomo, não especificamente na sequência de DNA, né? Então, a epigenética se dedica a estudar dois fenômenos importantes para essas alterações de expressões gênicas, que são as modificações de histones, tá? E também a metilação do DNA, a regulação do RNA, que estiver envolvido nessa regulação, nessas alterações de expressão gênica a nível cromossomo. Muito bem. Sabendo o que é, né? Sabendo esse contexto que houve uma mudança no entendimento entre a genética e a epigenética, fazendo essa definição do que seria a epigenética, a gente precisa definir o que seria fenótipo. Tá? O termo fenótipo, né, ele já nos informa o que ele já nos informa o que ele quer passar em relação ao seu termo, né? O fenótipo, o tipo dessa característica, né? Em suma, esse é o significado de fenótipo. A gente tem, por um lado, genótipo, né? Que são as características genéticas de um indivíduo. Por outro lado, a gente tem o fenótipo, que pode ser entendido como um produto de interações entre os genes que esse indivíduo apresenta, mas principalmente entre a interação entre o genótipo deste indivíduo e o ambiente ao qual ele está inserido. Sabendo, então, o que seria um fenótipo, que nada mais é do que as características observáveis de um indivíduo, ou a nível ainda microscópico, a nível celular, as características de uma célula ou de um sistema fisiológico em questão, a gente precisa entender o que seria plasticidade fenotípica. A gente definiu o fenótipo e agora a gente encontra um termo, né, denominado de plasticidade fenotípica. O que seria, então, essa plasticidade fenotípica? Nada mais é do que a capacidade de um genótipo, de uma característica de genes, produzir diferentes fenótipos, quando estes estão expostos a diferentes condições ambientais. Né? Em suma, a plasticidade fenotípica nos informa que o organismo ele tem a capacidade de adaptar suas características como consequência das exposições ambientais que ele for, né, que ele estiver inserido. Né? Ou seja, vamos considerar um fenótipo não plástico, né? Esse indivíduo vai apresentar características similares ao longo de um período de tempo, por exemplo, mesmo diante de alguma exposição ambiental. Como houver essa exposição, aqueles organismos que se adaptam, né, eles irão ter dois tipos de adaptação. Né? A primeira delas é a que se chama de plasticidade adaptativa, que é quando o fenótipo consegue se adaptar a mudanças ambientais. Por outro lado, temos as plasticidades não adaptativas, que é quando o organismo está em um ambiente adverso, mas ele não consegue se adaptar e isso gera uma série de complicações para o seu funcionamento. Então,
dedica em ciências da saúde e biológicas também, denominada de plasticidade fenotípica, veio mostrando, trouxe à tona, né, uma série de evidências para justamente confirmar que o indivíduo, né, que o organismo em questão pode se adaptar do ponto de vista do seu fenótipo. Né? Isso pode envolver mudanças imunológicas, por exemplo, isso pode envolver mudanças morfológicas, fisiológicas, em termos de estrutura, funcionamento do sistema nervoso central e periférico, mudanças cognitivas e outros tipos de mudanças, né? Principalmente aquelas relacionadas a alterações comportamentais de um indivíduo. Ou seja, todos esses parâmetros, né, já existe um campo robusto de evidências que nos informam que sim, o organismo tem a capacidade de adaptar o seu fenótipo ou do funcionamento de um determinado sistema em resposta a uma exposição ambiental adversa. Sabendo dessa característica, né, dos organismos, precisamos classificar que existe um período crítico para que essas mudanças ocorram, e existe também um período crítico onde, a partir do momento que esse organismo é posto em um ambiente adverso, isso vai trazer repercussões não apenas a curto prazo, mas também ao longo prazo. Então, portanto, a gente define esse período crítico do desenvolvimento como sendo o período do início da vida, ou seja, o período fetal, o período que caracteriza o momento do nascimento e também o período pós-natal, principalmente considerando o período da infância de uma criança, por exemplo. E a literatura costuma dizer que esse período crítico ele é caracterizado como sendo sensível e crítico. Ou seja, o período, nesse início da vida, por que ele é sensível? Porque ele está susceptível às alterações, né, do ambiente. E por que seria crítico? Porque a partir do momento que ele se adapta, isso pode trazer repercussões benéficas ou maléficas ao longo da sua vida. Muito bem, então citamos aí cidade, que é o fenótipo de algum organismo, vamos dizer assim, e temos aqui, portanto, que seria plasticidade de desenvolvimento. Essa plasticidade de desenvolvimento, ela considera esse período crítico da vida. O período pré-natal, o período que caracteriza o momento do parto ou do nascimento, e também o período pós-natal. Então, a gente pode definir essa plasticidade de desenvolvimento como sendo a capacidade de indivíduos geneticamente semelhantes de produzir diferentes fenótipos, dependendo das condições ambientais durante o início da vida. Então, vejam, aqui estamos considerando um período específico do tempo de vida de um indivíduo. São, para alguns autores, entendem-se como sendo apenas o período pré-natal e o período pós-natal, né? Mas o escopo do DORD, né, atualmente já ampliou-se e considera-se esse período como sendo um período pré-concepção, o período pré-natal, o período fetal, propriamente dito, o período que caracteriza o momento do parto e o período pós-natal, até a fase adulta. Tá? Ou seja, a plasticidade de desenvolvimento nos informa sobre as mudanças que um organismo sofre em cada um destes períodos e quais são as repercussões que esse organismo vai ter ao se adaptar ao longo da vida. Muito bem, pessoal. Então, sabendo desses conceitos fundamentais, né, para a gente contextualizar, né, o que seria DORD, a gente precisa trazer algumas informações adicionais sobre como tudo isso começou. Tá? Bem, o primeiro pesquisador, né, que realmente reportou isso do ponto de vista científico foi o pesquisador chamado Bark. Né? Criou-se, a partir das suas primeiras observações, uma hipótese denominada de hipótese de Bark. Né? O que é que Bark viu, né, lá na década de 1980 e 1990? Né? Ele observou que existia uma correlação entre a mortalidade infantil e certas classes de doenças que ocorriam em fase adulta e que causavam mortalidade desses indivíduos. Ou seja, observem aqui nesse gráfico que ele observou uma redução dessa mortalidade infantil, tá? Mas, em consequência, ao se reduzir essa mortalidade infantil ao longo da vida,
ele observou que determinadas classes de doenças surgiam, culminando na morte deste indivíduo. Tá? Ou seja, ele identificou que o indivíduo em fase tardia da vida estava suscetível a desenvolver hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, por exemplo. E como ele chegou a essa conclusão? Porque ele, né, observou que existia uma associação entre o peso ao nascer desse indivíduo e sua taxa e as taxas de mortalidade por doença coronariana em fase tardia da vida. Ou seja, ele observou que as alterações do baixo peso ao nascer estariam associadas com a mortalidade em fase adulta em uma base populacional, por exemplo. Então, foi a partir dessas evidências que ele criou a sua hipótese. Tá? Então, Barker foi o primeiro, né, a trazer o que se chama de origem fetal, né, das condições de saúde que aparecem na vida adulta, né, fetal origins of adult disorders, ou seja, ele trouxe à tona que os problemas de saúde em fase tardia da vida estavam, né, dentro do período fetal. A causa estava relacionada a esse período fetal. E com essa hipótese, né, que foi levantada, ele definiu que a gestação, ou seja, o período gestacional, tem impacto significativo nos resultados de saúde, naquele processo saúde e adoecimento. Saúde e adoecimento, desde a infância até a fase adulta desse indivíduo. Logo, ele sugeriu que os fetos aprendem a se adaptar ao ambiente adverso, tá? A partir do momento que ele vem, né, para um período pós-natal, né, ele vai sofrer essas adaptações, sejam adaptações benéficas ou maléficas. Marker, ele primeiro, né, se dedicou a entender uma variável importante para essa origem fetal das doenças que ocorriam na fase adulta. Eu mostrei no gráfico anterior que Barker buscou primeiro a associação entre o peso ao nascer e essas condições que surgiam ao longo da vida. Aqui, ele se dedicou a entender como a variável da nutrição materna impactava no risco de desenvolvimento de condições cardiovasculares ao longo da vida. E ele pôde concluir, através de uma série de observações, que uma nutrição materna desbalanceada, inadequada, do ponto de vista de macronutrientes e micronutrientes, e até mesmo nutrientes essenciais, estão relacionadas ao surgimento dessas doenças ao longo da vida. Mais à frente, ele trouxe o conceito de fenótipo poupador. Tá? Que seria esse fenótipo poupador? Né? O fenótipo poupador nos informa que, a partir do momento que há uma exposição no período perinatal, ou seja, no ambiente intrauterino ou pós-natal imediato, esse feto ele vai poupar, né, os seus sistemas fisiológicos para se preparar para a vida pós-uterina. No entanto, a partir do momento que ele poupa, né, esses seus sistemas orgânicos, uma série de consequências irão aparecer ao longo da vida para que esse indivíduo se torne susceptível para doenças crônicas não transmissíveis, em especial doenças cardiovasculares. Tá? Então, a partir dessa hipótese do fenótipo poupador, houve associações epidemiológicas entre o baixo crescimento fetal, então lembre das variáveis, baixo crescimento fetal, baixo peso ao nascer, por exemplo, e consequente desenvolvimento de síndrome metabólica, em especial a diabetes tipo 2, né? E também outras condições que estão associadas a essa síndrome metabólica, como a obesidade, né, níveis altos de colesterol, por exemplo. O problema é que, a partir do momento que esse fenótipo ele se torna poupador em fase precoce da vida, ele iria ter consequências, né, no seu metabolismo, na sua estrutura desses sistemas ao longo da vida. E, sim, ela sintetiza o que seria o quão complexo é essa hipótese do fenótipo poupador, tá bom? Então, vamos imaginar que temos aqui um ambiente uterino adverso, ou seja, uma série de fatores, né, fazem com que esse ambiente uterino seja adverso. Quais seriam esses fatores? O estado nutricional materno, a exposição de drogas por parte da mãe e também, né, por parte do pai, fatores socioeconômicos, a comunicação entre a placenta e feto,
mas principalmente as variáveis relacionadas à nutrição fetal. Ou seja, o feto vive em um ambiente uterino adverso. Como consequência, existe uma série de adaptações fisiológicas para permitir que este feto continue vivo. E a gente pode citar como adaptações fisiológicas, como adaptações metabólicas a nível hepático, adaptações estruturais a nível de coração, na vascularização de todo o corpo, dos rins, adaptações em estruturas importantes, como o eixo hipotálamo-hipófise, por exemplo, isso tem implicações fundamentais do ponto de vista metabólico. E também a literatura indica que há uma série de adaptações nos tecidos periféricos, em especial o tecido músculo-esquelético, que desempenha um papel importantíssimo no metabolismo corporal. Ou seja, a partir do momento que o feto está inserido nesse ambiente uterino diverso, né, a partir do momento que ele poupa, ele sofre essas adaptações para garantir a sua sobrevivência, ele vai ter que encarar um período pós-natal também adverso, né? Seja no sentido de abundância de nutrientes, por exemplo, seja no sentido de restrição nutricional ou mesmo de influências ambientais. O que isso pode causar? Né? Principalmente alterações no desenvolvimento desse organismo. E essas alterações de desenvolvimento desse organismo vai fazer com que ele se torne suscetível para apresentar dislipidemia, ele apresentar alterações cardíacas, para ele desenvolver diabetes tipo 2, para ele desenvolver síndrome metabólica, entre outras condições, citando também as desordens neurológicas, né, que é o objeto de estudo desse programa de pós-graduação. Observem aqui, quando a gente fala de doenças neurológicas, a gente tem aqui uma série de fatores de risco para as condições neurológicas, né? Sejam elas no período da infância, sejam elas na fase adulta, ou mesmo, né, em fase tardia da vida. Em suma, pessoal, o ponto é que essa hipótese do fenótipo poupador, né, ela delimita que existe um efeito entre as gerações, que isso acaba se tornando um efeito cumulativo. Ora, o indivíduo que sobreviveu a um ambiente intrauterino adverso, né, que teve baixo peso ao nascer, que teve restrição do crescimento, e como consequência uma série de alterações estruturais, metabólicas e funcionais no seu corpo, ele vai vir a desenvolver a síndrome metabólica ao longo da vida. Vai ser um indivíduo obeso, vai ser um indivíduo que tem resistência à insulina, vai ser um indivíduo suscetível a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, vai ser um indivíduo hipertenso em fase adulta. Ou seja, o fenótipo desse indivíduo em fase adulta vai fazer com que isso acabe passando de geração em geração. Ou seja, vamos imaginar que temos aqui uma mãe em período gestacional, né, onde ela vai sofrer de síndrome metabólica, uma mulher obesa, uma mulher com colesterol alto, uma mulher hipertensa. Ela vai ter uma gestação marcada, né, por estresse, né, vamos contextualizar aqui no nosso país, né, as gestantes sofrem uma série de violências, ela vivencia um ambiente adverso, né, e isso traz um impacto na saúde materna, no que se refere a infecções, a desnutrição materna, a disfunção placentária, a exposição ao tabaco, ao álcool, né? E isso vai fazer com que o feto, que essa mulher ela está gestante, né? Vai justamente ser exposto a esse ambiente intrauterino adverso. Então, essa hipótese do fenótipo coador, né, ela delimita que isso é um ciclo vicioso, e cada vez mais, né, o indivíduo vem a adoecer, né, com consequências mais graves em geração em geração. Você me permitiu um minutinho, Diego? Sim, professor. É só para agradecer aqui, você está sendo bem assistido, viu? A presença do professor Haroldo Ferreira, lá da Universidade Federal de Alagoas, da professora Sandra Lopes, que é a nossa colega, do professor Gilvo Farias, da Universidade Federal de Goiás, e da professora Paula Brielli, da Universidade Federal de Pernambuco. Só para pontuar aqui. Obrigado, desculpe aí. Perfeito, professor, muito obrigado. Uma grande honra, né, estar conversando com os ilustres professores aí mencionados, me sinto muito honrado, tá?
Dando sequência aqui, a partir desse entendimento que existia uma hipótese, né, do fenótipo poupador, sugeriu-se, a comunidade científica sugeriu um termo, né, denominado de programação fetal. E que, embora atualmente esse termo seja um tanto polêmico, né, quando a gente fala de programação, ou seja, programar um indivíduo, programar uma vida, possa parecer um tanto quanto banal, mas, em suma, é isso que a proposta veio trazer através dessa proposta, esse conhecimento. Ou seja, a partir do momento que esse indivíduo está sendo exposto ao ambiente em fase crítica do desenvolvimento, que é esse período inicial da vida, né, vai se programar a uma série de alterações ao longo da vida para que ele seja susceptível a alguma classe de doenças, em especial as doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, uma breve linha do tempo para a gente contextualizar, né, como o DORAD veio se estabelecer a partir dessa introdução que foi feita. Então, ao longo da história das ciências da saúde, houveram uma série de marcos, né, que contribuíram para esse conhecimento. E a gente pode citar a pandemia da gripe, a gente pode citar, né, o episódio da fome holandesa, por exemplo, né, que foram períodos de escassez, que foram períodos críticos, onde o ambiente com a qual essa população vivia era extremamente adverso. Ou seja, foram pontos importantes na história das ciências da saúde, onde foi possível fazer essas conclusões que foram expostas até o momento. A gente pode citar, né, além desses casos, outros avanços no contexto das ciências da saúde, em especial o avanço da epigenética, né, onde esse termo foi primeiramente utilizado na década de 40, e a partir de 1950 que houve grandes avanços, né, no entendimento do que seria a epigenética, e principalmente, né, das alterações que ocorriam nesse organismo. Eu também destaco, né, que foi justamente na década de 90, na transição entre a década de 80 e na década de 90, que veio a se estabelecer as hipóteses de Barker, né, que veio se estabelecer a epigenética como um campo importante das ciências da saúde, né, entre outros marcos, dentre eles o estabelecimento do DORAD, o estabelecimento do conceito DORAD, denominado Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença. Antes de seguir adiante, né, eu faço um parêntese aqui de um outro caso que ocorreu no nosso país, né, que foi reportado por o nosso ilustre Josué de Castro, né, cientista pernambucano, né, que trouxe contribuições importantes para a Universidade Federal de Pernambuco, mas Josué trouxe à tona, né, para todo mundo o caso da fome que ocorria no nosso país, né, ali pela década de 40, fazendo, né, um repórter anterior do que ocorreu no nosso país. Então, Josué de Castro trouxe contribuições importantíssimas para o entendimento de como essas agressões, em especial a fome, podem contribuir ou podem prejudicar o desenvolvimento de saúde e doença de uma determinada população. Muito bem. Tudo isso, pessoal, para a gente entender de fato agora o que é o DORA, né? Todo esse corpo de evidência que surgiu nas últimas décadas, né, isso chamou a atenção de muita gente, seja de clínicos, seja de epidemiologistas, seja de pesquisadores, né, da pesquisa básica ou mesmo da pesquisa aplicada. E foi justamente no início dos anos 2000, né, que foi criada a Associação Internacional, a Sociedade Internacional DORAD, né, onde foi possível identificar uma série de pesquisadores ao longo do globo, né, do mundo, que faziam pesquisas nesse contexto, resolveram reunir esse pessoal e, ok, vamos delimitar, né, vamos nos resolver enquanto sociedade e definir o que seria o DORAD como campo de ciência. Mas o que seria esse DORAD, né? A origem desenvolvimentista da saúde e da doença. Atualmente, o DORAD ele está embasado em um escopo muito amplo, né? Ele considera como um período crítico do desenvolvimento, né, fatores pré-concepção, o período gestacional, né, o momento do parto, é um período importante, a infância desse indivíduo, a adolescência e então a fase adulta. O DORAD considera que as influências ambientais em todos esses períodos são determinantes para o processo de saúde e adoecimento deste indivíduo.
E a gente pode citar aqui, em período pré-concepcional, a exposição com a própria fome, ou mesmo níveis inadequados de ingestão alimentar, né, a própria pobreza, a escassez de acesso ao saneamento básico, níveis de estresse, níveis de poluição, a exposição a drogas, medicamentos, os níveis de atividade física, tanto do pai quanto da mãe, por exemplo, ou mesmo o seu IMC. Em seguida, a gente entra no período estritamente relacionado à saúde materna, ou seja, a série de influências ambientais que uma mãe pode sofrer para trazer repercussões para o seu feto. E a gente pode citar a nutrição materna, a gente pode citar os níveis, né, de colesterol, se essa mulher é hipertensa ou não, se essa mulher tem níveis glicêmicos alterados, como sendo determinantes para a saúde deste feto. A gente também precisa considerar a variável feto, né? A gente citou aí o fenótipo poupador, né? Será que esse feto ele sofre restrição desse crescimento ainda no útero? Né? Será que esse feto vai apresentar baixo peso no momento do parto? Né? O NORD também se dedica a entender como é o que acontece no momento de parto, no momento do parto deste feto. Né? Existe algum fator ambiental que pode trazer algum risco de desenvolvimento de alguma condição de saúde para esse indivíduo? A gente pode citar agentes infecciosos, a gente pode citar privação de oxigênio, por exemplo, como fatores importantes nesse período. E aí, portanto, a gente entra nesse período pós-natal. E a gente pode considerar como se esse indivíduo teve ou não uma amamentação adequada, como era a alimentação desse indivíduo, se era escassa ou se ele tinha fácil acesso a nutrientes. Né? Quando a gente fala nutrientes, a gente fala dietas inadequadas e dietas adequadas. E a gente entra também em seguida no período da adolescência e na fase adulta, né? Onde espera-se que esse indivíduo adolescente pode apresentar retardo no seu crescimento, ou mesmo crescimento acelerado, né? E isso vai ser importantíssimo para que a gente entenda a composição corporal desse indivíduo na sua fase adulta e, portanto, delimitar os fatores de risco para doença cardiovascular, para diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, dislipidemias. Esse todo contexto pode influenciar a função de reprodução desses indivíduos, por exemplo, né? Mas, principalmente, o ponto é que todas essas variáveis tornam esse indivíduo susceptível a uma série de agravos à saúde, em especial também as desordens neurológicas. Muito bem. A partir do momento que esse organismo, em fase crítica do desenvolvimento, sofre, né, desse ambiente adverso, eu citei inicialmente que ele pode ter uma plasticidade adaptativa benéfica ou mesmo uma plasticidade mal adaptativa. Então, a gente pode classificar essa capacidade de adaptar como sendo imediata, ou seja, aquela que é necessária ao suporte e continuidade da vida, né? Trazendo, portanto, à tona a hipótese do fenótipo poupador, e como consequência a essa resposta imediata, esse feto vai sofrer um atraso no seu crescimento, apresentando, portanto, um baixo peso ao nascer. Por outro lado, né, a gente tem uma resposta adaptativa, né, relacionada à manutenção ou mesmo ao armazenamento energético desse feto, por exemplo. A capacidade de se adaptar para um ambiente de desnutrição materna é fundamental. Mas aí, por outro lado, a gente vai ter um aumento no risco de desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardíacas, e também a literatura já vai indicando, né, o risco para desenvolvimento de câncer. O segundo, pessoal, é que, a partir do momento que esse feto é exposto a um ambiente adverso, seja através de contaminantes, poluição, né, a própria nutrição materna adversa, uma série de alterações fisiológicas vão ocorrer do ponto de vista estrutural e funcional em uma série de sistemas. E a gente pode citar o sistema hepático, o sistema renal, o próprio sistema cardiovascular, o sistema nervoso, e principalmente o tecido muscular esquelético, que é fundamental para a manutenção do metabolismo energético desses organismos. Aqui, essa figura, ela destaca que o desenvolvimento ele é caracterizado por duas lacunas, né? Inicialmente, a gente tem a lacuna da plasticidade,
Ou seja, quanto mais precoce esse organismo for, mais plástico ele é. Por outro lado, a gente tem uma lacuna que, a partir do momento que ele ultrapassa as décadas de vida, o período da vida, a partir do momento que ele envelhece, isso significa dizer que ele é mais exposto a condições ambientais adversas. E, em consequência, ocorrem as alterações epigenéticas, ocorrem, portanto, as alterações fenotípicas nesse indivíduo, relacionadas às mudanças no crescimento, à sua capacidade de reprodução, às funções do sistema cardiovascular, à composição corporal, metabolismo, entre outros. Isso, pessoal, será o determinante para esse indivíduo ser saudável ou mesmo para ele apresentar a doença, algum tipo de doença em fase tardia da vida. Portanto, o DORD, né, ele ao longo do tempo vem se caracterizando por principalmente estudar algumas variáveis de interesse, seja através de estudos observacionais, seja através de estudos experimentais em animais, por exemplo. Quando eu falo de estudos observacionais, eu destaco aqueles estudos epidemiológicos, né? Também estudos clínicos que são fundamentais para a gente entender esse contexto. Mas quais seriam essas variáveis de interesse? Eu destaco aqui três delas, três grandes classes de variáveis. A primeira delas, né, que é um dos principais objetos de estudo da comunidade DORD, é a nutrição, ou seja, entender como os aspectos nutricionais em período pré-concepção, em período fetal e em período pós-natal influenciam o desenvolvimento e a maturação dos sistemas orgânicos, sistemas corporais, em especial o sistema nervoso, e principalmente como essa variável está atrelada ao risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. Uma outra variável importante é aquela relacionada ao estresse, né? E quando eu falo estresse, eu falo qualquer tipo de estresse ambiental, como poluição, por exemplo, como estresse no trabalho, né? Alguém comentou algo? O estresse no trabalho, ou mesmo posso citar como sendo Joacis Lavandromon. Veja só, Visco, o pessoal levanta a mão antes, mas quando você terminar é só para a gente saber quem foi o primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Então, Perfeito. aí no final você responde as perguntas, tá bom? Ok, professor. Muito obrigado. Então, pessoal, quando eu menciono estresse, né, qualquer tipo de agente estressor ambiental, ok? Mas também a gente pode citar, né, as agressões a esses sistemas orgânicos, né? A agressão ao sistema nervoso, a agressão ao sistema cardiovascular, ao sistema respiratório, por exemplo, né? E como essas variáveis influenciam o risco de desenvolver doenças, como desordens mentais, alterações de comportamento, alterações de desenvolvimento em fase precoce e tardia da vida. Também a comunidade DORD tem se dedicado a entender como drogas, né? E quando eu menciono drogas, eu incluo a classe de medicamentos ou outros agentes tóxicos, para entender como essas influências, né, em período pré-concepção, pré-natal e pós-natal, influencia, né, o desenvolvimento de um organismo, traz repercussões relacionadas ao risco dessas doenças crônicas não transmissíveis e como essas variáveis podem afetar, né, a morbidade e a mortalidade de uma população. Eu trago aqui alguns exemplos, tá? Iniciam, para exemplificar, agressões ao sistema nervoso. A gente tem aqui como exemplo uma gestante obesa, certo? Essa gestante ela apresenta níveis de cortisol elevados, ou seja, ela está em um ambiente, né, estressor, logo ela vai ter uma série de liberação de proteínas pró-inflamatórias, ou seja, o organismo ao qual este feto está inserido é um organismo adverso, é um ambiente adverso. Ou seja, por ser obesa, a gente já pode concluir que essa mãe tem, né, inadequações nutricionais, por exemplo, e isso faz com que esse ambiente intrauterino seja adverso. A partir do momento que esse feto vem a nascer, a partir do momento que ele se torna um recém-nascido, né, ainda no momento do parto, este fator aqui se apresenta como fator de risco para o nascimento desse indivíduo. A literatura também indica que este feto vai sofrer de alterações na estrutura do sistema nervoso,
fazendo com que ele venha se tornar susceptível para uma série de condições neurológicas. Existe também um corpo de evidência que mostra que esses indivíduos, ao nascer, irão apresentar uma série de alterações comportamentais. Isso pode estar relacionado a alterações comportamentais no que se referem ao próprio comportamento alimentar, ou mesmo comportamento relacionado a aspectos cognitivos e relacionados à saúde mental. Do ponto de vista do desenvolvimento, né, a literatura indica que essas agressões ao sistema nervoso vão se traduzir ao longo da vida como disfunção comportamental, alterações cognitivas, alterações emocionais, disfunções metabólicas e alterações na estrutura do cérebro, fazendo com que esse indivíduo venha a desenvolver, né, desordens neurológicas. A gente pode citar aí o AVC, a doença de Parkinson, ou mesmo outras condições neurológicas, como a paralisia cerebral também. Um outro exemplo, para a gente concluir, seria no contexto da nutrição materna e a síndrome metabólica. Temos aqui um exemplo, né, de uma gestante, né, que é desnutrida. Quando a gente fala desnutrição, né, a gente cita, né, a escassez de alimentos, mas também, né, o consumo inadequado, né, de gorduras, por outro lado. Então, quando a gente fala em desnutrição materna, a gente sabe que existe uma série de alterações placentárias, né, que envolvem a nutrição deste feto, trazendo como consequência que esse feto também seja desnutrido. Isso vai trazer uma série de repercussões a nível de estrutura, a nível de metabolismo e funcionamento dos sistemas orgânicos desse indivíduo. Como consequência, esse feto vai ter um crescimento alterado, ele vai apresentar um baixo peso ao nascer, e ao longo da vida, né, ele vai apresentar, né, susceptibilidade para desenvolver síndrome metabólica. Aqui eu trago o contexto de outras doenças crônicas não transmissíveis, né? A literatura já indica, através de um corpo robusto de evidência, tanto do ponto de vista epidemiológico e experimental, que esse ambiente intrauterino adverso, principalmente considerando o contexto aqui da obesidade materna, traz repercussões importantes quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, sistemas como o sistema nervoso, né, o sistema cardiovascular, o próprio tecido adiposo, né, sofrem essas adaptações no início precoce da vida, mas ao longo da vida vai trazer a susceptibilidade para desenvolver essas condições. Também, pessoal, existe um corpo de evidência, né, que traz à tona a preocupação das doenças mentais ao longo da vida. Um problema aí, vamos dizer, contemporâneo, né, considerando as variáveis ambientais e como isso vem influenciando a saúde materna, a saúde mental da nossa população, né? Então, esse gráfico aqui nos mostra, né, que o ambiente materno adverso, como uma obesidade materna, por exemplo, ou um ambiente intrauterino adverso, né, caracterizado por inflamação excessiva, estresse oxidativo, por exemplo, né, vai trazer, ao longo da vida, né, desordens mentais na prole dessa gestante. Né? Ou seja, no período da adolescência, esse indivíduo vai apresentar desordens de humor. Na fase adulta, esse indivíduo vai apresentar disfunções cognitivas, como apatia ou mesmo depressão. Né? E a partir do momento que ele entra na fase, né, de idosa da vida, né, ele vai desenvolver uma série de outras condições, e a gente pode citar aí, né, a própria demência. Por fim, né, trago um exemplo aqui de como quando essas mães são expostas a um ambiente estressor, né, um ambiente adverso, considerando uma série de variáveis que contribuem para o estresse materno. Né? A literatura indica, né, que a prole, né, que é proveniente desse ambiente perinatal adverso, estressante, vamos dizer assim, ele vai sofrer uma série de alterações na estrutura do sistema nervoso, né, que vai contribuir para o desenvolvimento de uma série de doenças mentais, seja em período da adolescência desse indivíduo, mas principalmente em fase tardia da vida. E esse gráfico aqui nos mostra principalmente uma desordem mental importante, que é a esquizofrenia. Ou seja, através do DORD, foi possível se levantar a hipótese de que
causa, né, a possível causa da esquizofrenia pode estar relacionada a um ambiente perinatal adverso. Nesse sentido, pessoal, a gente se depara com essa pergunta: o que fazer? Sabendo dessas variáveis, sabendo das influências, sabendo da importância que esse período crítico é para a saúde de um indivíduo, o que é que a gente pode fazer diante deste cenário? É importante trazer essa reflexão para nós que somos pesquisadores ou mesmo clínicos, né? Para a gente tentar mudar esse contexto, tendo como base esse conhecimento. O que é que o Doherty propõe, né, como uma possibilidade de resolução desse cenário? Para a gente sugerir proposta, tendo como base o conceito Doherty, a gente precisa considerar algumas janelas de intervenção. Tá? O que seriam essas janelas de intervenção? Vamos pegar como exemplo aqui esse gráfico, que nos mostra, né, o quantitativo, né, chances ou número de indivíduos que venham a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida, né, considerando essas janelas de intervenção. Então, essa linha em vermelho aqui nos mostra que, quando não há intervenção, maiores são as chances de haver a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. Quando essa intervenção ela é feita em fase precoce da vida, a gente consegue diminuir, né, ou solucionar, em parte, o quantitativo de indivíduos que vêm a desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. Também, quando essas estratégias de intervenção são feitas ainda, né, ao longo da vida, nós vamos dizer assim, a partir da infância ou mesmo na adolescência, a gente também consegue observar uma mudança nesse cenário. Ou seja, através do Doherty, é possível propor soluções para esses contextos. Tá? E aí a gente entra, né? A gente reflete quais seriam as possíveis estratégias de intervenção que a gente poderia sugerir para mudar este caso. Ora, se eu tenho um ambiente intrauterino adverso, eu posso propor, como uma possível solução, fazer uma série de adequações na saúde materna ou mesmo na saúde paterna, a partir da redução, né, das variáveis a quais esse pai e essa mãe são expostas ao longo da vida e que são determinantes para o surgimento dessas doenças ou influenciar o desenvolvimento deste feto, por exemplo. Ou seja, temos uma janela importante, uma janela de intervenção importante, mais precoce do que isso, impossível. Ou seja, é promover saúde materna, né, tendo como uma possibilidade importante como estratégia de intervenção. A gente também pode propor estratégias de intervenção para crianças ou mesmo para adolescentes, né, no que se refere à adequação nutricional, no que se refere a melhorar os níveis de atividade física, por exemplo, dessas crianças, para que isso se torne um fator importante para reduzir os níveis de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. E também existem aquelas intervenções que também podem ser aplicadas ao longo da vida, principalmente aquelas relacionadas à mudança dos hábitos de vida que esse indivíduo desempenha, né? Que a partir do momento que a gente controla esses hábitos de vida, a gente pode influenciar o curso, né, no que se refere ao risco de desenvolver essas condições, essas desordens crônicas não transmissíveis. Muito bem, pessoal, para concluir, né, a gente precisa fazer algumas reflexões sobre aonde estamos, né, para onde a gente quer ir quando se fala do Doherty. Né? A gente, eu trouxe inicialmente, né, que a gente tem uma série de possibilidades para intervir e mudar esse contexto. Se atingir essa finalidade, a gente precisa entender que essa mudança deve vir do ponto de vista populacional. Ou seja, apenas alterações individuais, né, promover alterações individuais não vai solucionar essa problemática. Né? E é nesse sentido que a NORD vem promovendo, né, novas descobertas. Né? E quais seriam os meios que a gente poderia intervir? O que vem sendo proposto pela comunidade NORD atualmente como estratégia de intervenção? Ora, sabendo que essas gestantes, né, tem condições inadequadas de nutrição, ela sofre de um ambiente estressor, ela está exposta ao tabaco, a agentes infecciosos, e em geral, principalmente aqui no nosso país, são mulheres obesas, o que a gente poderia fazer para solucionar esse problema? Né? Então, eu trago aqui 4 importantes estratégias que a comunidade Doherty
vem se dedicando a estudar nas últimas décadas, né? Uma delas é a suplementação materna, e essa suplementação materna pode estar relacionada a uma melhor adequação nutricional, ou mesmo o estudo, né, de uma série de agentes, sejam compostos naturais, sejam fármacos, por exemplo, fazer com que esses agentes, ainda em fase precoce da vida, possam alterar, né, essa programação fetal para as doenças crônicas não transmissíveis. A gente poderia também pensar, né, em desenvolver estratégias relacionadas a mudanças dos níveis de atividade física dessa mulher gestante, né? E também, né, na figura paterna. Que tal propor políticas públicas, né, relacionadas ao incentivo da prática regular de atividade física, né? Já existe um corpo de evidência que nos mostra isso. Quanto maior o nível de atividade física de uma mãe, pior ou menor, na verdade, será as chances de desenvolver alguma desordem ao longo da vida, né? Ou seja, essa é uma estratégia de intervenção possível, né, de ser aplicada e principalmente barata do ponto de vista populacional. E também outras duas variáveis, né, que estão em destaque, que já foi possível observar efeitos, né, quando a gente fala sobre as melhorias no cuidado materno, no acesso a um pré-natal, políticas públicas que já ocorreram no sentido de melhorar, né, o aleitamento materno. Ou seja, já existe evidência que nos mostra, a partir do momento que a gente oferece infraestrutura, acesso à saúde para essas gestantes, a gente consegue reduzir os níveis de complicações gestacionais, a gente consegue reduzir, né, complicações no momento do parto, a gente consegue reduzir a prevalência de desordens na infância e também na fase adulta destes indivíduos. Bem como, pessoal, existe um corpo de evidência importante que nos mostra que quando essa nutrição materna é adequada, né, quando os níveis de atividade física da mãe é adequado, a gente também consegue reduzir os riscos de desenvolver desordens mentais, como a depressão, a ansiedade, entre outras condições. Nesse gráfico, é o último, ele nos mostra, né, uma série de sugestões para a gente intervir em períodos específicos ao longo da vida, né? Ele traz aqui como sugestão, né, uma janela de intervenção considerando o período da adolescência, né? Vamos pensar nos nossos adolescentes hoje. O que a gente poderia promover para esses adolescentes para a gente contornar esse quadro em questão? A gente poderia fornecer apoio no que se refere à educação pré-concepcional, né, relacionado ao planejamento familiar, relacionado a adequações gestacionais, no que se refere à idade materna e paterna, por exemplo. A gente pode promover nessa população, né, a aderência de programas de alimentação adequada, por exemplo, e de níveis de atividade física adequada. A gente tem também, por outro lado, o período, né, da gestação. O que é que pode ser feito no período gestacional para a gente melhorar a saúde materna e, consequentemente, né, reduzir essas implicações que isso pode trazer para o feto? A gente pode citar a suplementação com ácido fólico como uma estratégia, né, bem documentada, né, que traz benefícios para essa gestante, por exemplo. A gente pode propor a adequação de suplementações do ponto de vista de micronutrientes, suplementação de cálcio, né? Adequações no que se refere ao equilíbrio da ingestão proteica, por exemplo, de carboidratos, né? Entre outros componentes. No período neonatal, o que é que pode ser feito para resolver esse problema, né? Quais fatores a gente pode intervir, né? Como, por exemplo, reduzir, né, o tempo de parto natural, como uma importante estratégia, né, para reduzir o risco de desordem neurológica nesses indivíduos, né? A gente já tem como política pública o incentivo da amamentação imediata, precoce, para esse recém-nascido, como é uma importante estratégia que já traz resultados benéficos, por exemplo. E também existem outras estratégias que já foram aplicadas a nível de saúde pública e que também já mostraram resultados. Eu trago aqui como exemplo a estratégia do ambulatório canguru, né, que já são comumente aplicadas nas nossas maternidades. Ou seja, somente o fato de manter a mãe próximo a esse recém-nascido já traz benefícios para o desenvolvimento desta criança.
E aí, portanto, né, a gente tem uma última janela de intervenção, né, que é no período de infância, ou mesmo quando essa criança está nos seus primeiros anos de vida. E aí a gente destaca, como, por exemplo, a importância da amamentação e da, e da alimentação complementar adequada, entre outras suplementações, como suplementação com vitamina A, zinco, né, adequação de micronutrientes. Mas também gostaria de destacar aqui a importância, né, de fazer com que essas crianças também sejam ativas do ponto de vista de gasto energético, né? Fazer com que essas crianças participem de atividades educacionais, de atividades recreativas, né? Ou seja, lembrem do ambiente ao qual essa criança está vivendo, né? E a gente precisa incentivar ou adequar todas as variáveis que essa criança está imersa. Considerando todas as possibilidades de intelectual, a gente pode fazer com que o indivíduo seja saudável ao longo da vida, para que a gente consiga quebrar, né, todas as consequências que foram relatadas, né, que ocorrem nesse período crítico do desenvolvimento. Adequar o ambiente ao qual o ser humano está vivo é a melhor forma da gente, seria a melhor forma da gente reduzir os níveis, né, de doenças crônicas não transmissíveis que são observados na nossa população atualmente. Ok? Muito bem. Para finalizar, né, queria destacar aqui que no nosso país existe a Sociedade Doha de Brasil, né, que foi oficializada, embora foi oficializada no ano de 2019, né, os pesquisadores que trabalham com esse conceito são pesquisadores de longa data, né, mas assim como a sociedade internacional, os pesquisadores aqui do nosso país resolveram, né, buscar essa aproximação, né, para definir o que estamos dentro desse conceito Dorn, precisamos divulgar o que a gente faz e dessa forma a gente vai conseguir fortalecer o nosso campo de estudo. Então, é uma associação que, mesmo sendo recente, já vem aí, né, ao longo do tempo, trazendo contribuições importantíssimas para o campo das ciências da saúde. Em especial, eu trago como destaque, né, a Universidade Federal de Pernambuco, né, que ao longo das últimas décadas, eu diria das 5 últimas décadas aí, vem trazendo informações importantes, né, publicações importantes no contexto da DORD, ou seja, buscando entender como as influências ambientais no período crítico da vida podem tornar esse indivíduo susceptível ou não a uma determinada condição de saúde, ou mesmo, né, esses pesquisadores têm se dedicado a entender como estratégias de intervenção ou como a exposição a certos agentes, né, podem influenciar o desenvolvimento ou a susceptibilidade de desenvolver alguma doença crônica não transmissível. Aqui eu trago apenas para elucidar, né, uma série de publicação que o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco desenvolve, né, o grupo de pesquisa intitulado Nutrição, Plasticidade Fenotípica, Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, baseado na unidade de estudos em Nutrição e Plasticidade Fenotípica da UFPA. Para vocês terem uma ideia, né, existe um programa de pós-graduação lá no campus de Vitória dedicado a estudar toda essa temática. É o programa de pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica do campus de Vitória de Santo Antão, da UFPE. Né? Então, são muitos professores, né, na nossa instituição UFPE que desenvolvem pesquisas ao longo do tempo que já deixaram um marco, né, na epistemologia do Doherty e suas contribuições para as ciências da saúde. Né? E eu posso citar estudos que dedicaram a entender como a desnutrição materna influencia as alterações estruturais e funcionais de uma diversidade de sistemas orgânicos, como o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, o próprio tecido adiposo, por exemplo, sofre influências importantes, né? Ou seja, eu não me arrisco nem a citar nomes, né, para não ser injusto com esses pesquisadores, só queria enaltecer, né, como o Doherty está presente na comunidade científica, né, do nosso país, em especial na nossa instituição, o FPE. Abrindo um parênteses aqui, né, o nosso grupo de pesquisa, né, vem se dedicando a entender, em especial, a paralisia cerebral. Eu trago isso como exemplo para finalizar essa apresentação, porque eu penso que a paralisia cerebral ela é importantíssima para a gente
exemplificar todo esse contexto, né? Bem, a paralisia cerebral ela é uma condição, né, que, por definição, né, envolve uma agressão ao sistema nervoso em período crítico do desenvolvimento, seja no período pré-natal, no pós-natal imediato, ou mesmo nas primeiras horas de vida, vamos dizer assim, né? Então, essa é a definição clássica da paralisia cerebral. E o nosso grupo de pesquisa vem se dedicando a entender, né, como uma série de agentes ambientais podem tornar o indivíduo susceptível a desenvolver uma paralisia cerebral, ou mesmo buscar entender o que é que ocorre nos sistemas orgânicos de um indivíduo que tem paralisia cerebral. Então, nos últimos anos, né, foi possível trazer para a comunidade científica uma série de evidências relacionadas a esses aspectos. O que, é que ocorre com o sistema nervoso de um indivíduo que sofre de uma paralisia cerebral, né? Do ponto de vista de estrutura do sistema nervoso, do ponto de vista de funcionamento desse sistema nervoso, né? Quais são as repercussões a longo prazo, né? Quais são as repercussões ao longo da infância ou mesmo, né, na fase adulta desses indivíduos com paralisia cerebral? Então, muitas respostas estão sendo, né, complementadas, né, para a comunidade científica a respeito dessa temática. Mas também o grupo de pesquisa vem propondo, né, algumas estratégias de intervenção, né, para contornar essa grande problemática da paralisia cerebral. Dentre elas, a gente pode citar a nutrição materna, tá? E nos últimos anos, o grupo de pesquisa vem propondo, né, a suplementação de alguns agentes, em especial os antioxidantes, né? Isso podem ser esses antioxidantes podem ser provenientes de uma série, né, de compostos, em especial os agentes orgânicos, né, os compostos naturais provenientes da alimentação, né, humana como um todo. Aqui eu destaco dois estudos, né, onde a gente trouxe duas contribuições importantes. Primeiro, eu gostaria de trazer a contribuição relacionada no contexto da paralisia cerebral, ou seja, até o ano de 2000 ocorria com o sistema de paralisia cerebral. A partir do momento que esse indivíduo sofre uma óxia no período pós-natal imediato, a partir do momento que ele vem de um ambiente perinatal adverso, o que é que ocorre com a estrutura e funcionamento desse sistema nervoso central? Né? Isso é, por si só, um fato importantíssimo. E a gente conseguiu trazer nesse estudo, né, como contribuição, que algumas estruturas do sistema nervoso central se adaptam para garantir a sobrevivência desse indivíduo, né, e também, né, apresenta uma série de consequências em relação aos modelos de paralisia cerebral. E a gente pode citar a celular, propriamente dita, como a estrutura da micróbia, que é uma célula fundamental para o sistema imune do sistema nervoso central, né? Mas principalmente alterações relacionadas à capacidade de proliferação celular e diferenciação neuronal. Né? Veja como isso é importante, né, quando a gente pensa em estratégias de intervenção para solucionar, que até o momento não existe nenhuma estratégia de intervenção eficaz para ser aplicada imediatamente à ocorrência de algum agente adverso durante o nascimento desse indivíduo. Então, a gente propôs nesses dois estudos. Ok, não existe nenhuma intervenção que protege o sistema nervoso de indivíduo com paralisia cerebral em fase precoce da vida. O que é que poderia ser proposto? Então, a gente identificou na literatura que os agentes antioxidantes poderiam ser uma importante fonte, né, para a gente solucionar esse problema. E a gente trouxe, portanto, aqui uma estratégia de intervenção de um composto chamado campferol, que é um antioxidante natural, tá? E a gente viu que o camferol pode ser uma importante estratégia de intervenção, porque ele é capaz de atenuar todas as alterações estruturais, né, que esse sistema nervoso central sofre, né, e tendo como consequência o melhor prognóstico desse indivíduo, desse indivíduo que teve paralisia cerebral, no que se refere ao melhor desenvolvimento, e principalmente no que se refere ao melhor desenvolvimento, né, do seu comportamento e de aspectos motores também. Para concluir, pessoal, né, quais foram as principais contribuições que o Jorge trouxe
para as ciências da saúde até o momento. Ao meu ver, né, o DORAD nos permitiu compreender melhor, ou seja, a gente costuma pensar que o indivíduo sofreu um AVC e pronto, isso foi em decorrência dos hábitos alimentares que ele tinha ao longo dos últimos anos, por exemplo. Né? E com o DORA a gente pode, né, abrir uma outra vertente dessa interpretação, ou seja, será que a origem do AVC não estaria lá naquele ambiente perinatal adverso, por exemplo? Né? A origem de uma obesidade não estaria relacionada a esse ambiente intrauterino adverso, por exemplo. Então, eu penso que essa foi uma contribuição importantíssima ao ampliar o entendimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. O DORD também, através de todo o levantamento, né, de todas as evidências que foram produzidas até o momento, a gente pode identificar quais são as janelas críticas que a gente pode intervir, considerando o período de desenvolvimento. Ou seja, considerando a janela do período gestacional, considerando a janela do período pós-natal imediato, do período da adolescência e também da fase adulta. Ou seja, a gente consegue concluir que, quanto precoce for, né, essa intervenção, melhores seriam as chances de alterar esse quadro das doenças crônicas não transmissíveis. Principalmente, o DORAD trouxe como contribuição para as ciências da saúde o reconhecimento da importância da saúde intrauterina. Né? E aí eu destaco a saúde em período pré-concepção, né? Seja o aspecto de saúde relacionado à saúde paterna e à saúde materna, mas principalmente a saúde materna em período gestacional. Através do DORAD, a gente também consegue sugerir propostas de intervenção no sentido de promoção em saúde e também através de abordagens preventivas. Eu iniciei, né, este momento falando que o DORAD é um conceito amplo, né, conceito sistêmico ou mesmo holístico. Então, penso que o DORAD traz como contribuição a integração de uma série de disciplinas para entender quão complexo é esse, esse modelo, né, explicativo do processo saúde-doença. E aí, pessoal, eu deixo para finalizar aqui alguns questionamentos, né, que a gente pode ter, algumas reflexões que a gente pode ter neste momento e que também estão relacionadas às perspectivas de desenvolvimento de pesquisa no contexto da DORAD. Né? O primeiro deles é essa reflexão. E a pandemia da Covid? Né? É que isso vai trazer de repercussão, considerando todas as variáveis que a gente discutiu hoje. Eu trouxe como exemplo, ao longo dessa exposição, a pandemia da gripe, a fome holandesa, por exemplo, né? Eu trouxe a preocupação da fome no nosso país, mas e o período da pandemia? Quais serão as repercussões que esse período pandêmico da Covid-19 vai trazer para a saúde da população a longo prazo? Tá? Considerando também, né, o processo de transição epidemiológica, né, o que está por vir quando a gente pensa nas doenças neurodegenerativas? Onde está a origem, né, das doenças neurodegenerativas? Quais seriam as janelas óptimas de intervenção para a gente reduzir a incidência e a prevalência dessas doenças neurodegenerativas? Né? Considerando todo o corpo de evidência que já foi desenvolvido até o momento, né, como de fato solucionar o problema da obesidade, né? Sabendo a origem da obesidade, o que a gente pode fazer, o que a gente pode promover de solução nesse sentido. Considerando a grande problemática que a gente tem atualmente, né, relacionada à saúde mental, o que a gente pode pensar, o que a gente pode propor, né, em solução, né, para trazer solução para a gente contornar esse problema. Como a gente poderia fazer a translação dos resultados das pesquisas de bancada, das pesquisas experimentais, para o mundo real, né? Para uma pesquisa clínica, para uma pesquisa epidemiológica? Como a gente pode traduzir esses achados para estratégias que devem ser aplicadas no contexto do mundo real, por exemplo? E quando eu falo mundo real, eu me refiro a políticas públicas. Né? Como a gente pode desenvolver políticas públicas para contornar essa problemática? E por que, quais seriam os limites da ciência, né, para a gente, de fato, estabelecer o conceito DORAD, né, como um importante, né, fundamento desse processo saúde e doença, né?
A ciência vai evoluir ao ponto, né, de confirmar tudo que foi discutido, né, pela comunidade científica até o momento, e eu não me refiro apenas ao Gord, explicativos, né? Ou seja, que a ciência vai evoluir e fazer com que tudo que foi trazido à tona até o momento caia por terra, né? E que está por vir no sentido de novos conhecimentos que serão desenvolvidos. Bom, pessoal, como eu já me alonguei um pouco do tempo previsto, aí eu vou finalizando a minha fala, tá? Mas eu já fico aqui à disposição para a gente aproveitar os últimos momentos para fazer uma discussão. Eu destaco aqui alguns autores que são fundamentais para o entendimento do que seria o DORD, em especial aqui os artigos de Gluckman, os artigos de Ozani, também os artigos do próprio Barker, né, que trouxe aí os primeiros estudos epidemiológicos que embasaram, né, o desenvolvimento do conceito DORD. Tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção. Eu fico à disposição aí para a gente conversar, para tirarmos dúvidas, ou mesmo, né, propor, né, sugestões de estratégias, né, pensando aqui em termos jovens pesquisadores aqui, é que essas cabeças pensantes poderiam promover, né, como estratégias de intervenção para solucionar essa problemática. Eu queria agradecer muito a você, Visco, pela palestra, né, que foi, como sempre, brilhante. Né? Eu vou tentar ser sintético para deixar que as pessoas possam fazer perguntas, mas eu não poderia deixar de lembrar, né, que esse tema, para os meus alunos, que esse tema é o meu tema. Eu trabalho nisso há mais de 40 anos. E o DORAD, para mim, bom, não se chamava DORAD como eu comecei. Né? Eu comecei isso com o doutor Anaíde, há muito tempo atrás, e isso tem primórdios no Nordeste do Brasil. Né? E hoje a gente chama de DORAD. Eu acho que é por isso que, pelos cabelos brancos e pelo número de artigos que a gente publicou, é que eu sou. São os três mais velhos ali do DORAD, são membros honorários. Sou eu, Egberto Moura, do Rio de Janeiro, e Paulo Matias, do Paraná. Nós somos os três que somos professores honorários. Tem uma grande vantagem que a gente não paga a mensalidade, viu? Mas eu queria convidar todos vocês que se interessam pelo DORAD, porque quando se fala em DORAD, e Visco também colocou, se fala numa coisa que a gente conseguiu colocar lá na pós-graduação de Vitória, que é uma das poucas, ou se não a única, pós-graduação temática, não é? Que é a de plasticidade fenotípica. Então, lá a gente tentou colocar o conceito de transdisciplinaridade, que é o seguinte, não é só interdisciplinaridade nem multidisciplinaridade, é quando você junta disciplinas diferentes e forma alguma coisa nova. Eu acho que o DORAD é um pouco um exemplo disso. Bem, eu queria... o Visco faz parte do nosso grupo de pesquisa, embora ele esteja trabalhando hoje no Amapá. A gente escreveu artigos juntos, né, com a equipe toda, e aí eu teria outras perguntas, mas como o tempo está escasso, eu vou só deixar essa preocupação com você, Visco, porque é uma preocupação teórica, que é também ver, eu vou fazer uma pergunta só depois, que é o aspecto da relação DORAD com a origem da vida, com a filogênese, com Darwin. Né? A última palestra eu coloquei isso para o Thomas Ong, né? E uma brilhante palestra que ele deu aqui sobre carcinogênese, filosofia do câncer. Eu queria também, bom, é um prazer imenso, é um colega que fez mestrado comigo. Eu estou com cabelo branco, ele não tem cabelo branco porque ele é careca, né? Mas é uma felicidade muito grande. Ele me convidou para participar de um livro que ele está fazendo, que ele já deve estar até pronto, né? Que é o professor Haroldo, lá de Alagoas. É um amigo querido
e eu fico muito feliz dele estar aqui. Ele vai dar uma palestra, eu peço que ninguém perca essa palestra do Haroldo. Outra pessoa que é interessante, eu não sei se ela levantou a mão aí, mas que está se tornando uma estudiosa de José de Castro, é Eulália, né? Que aí, aquilo que você colocou aí, Visco, ela tem visto nos estudos que ela fez sobre a história de José de Castro, porque José de Castro começou com fisiologia também. Ele era médico, clínico, e tinha um viés assim de pesquisador da área da fisiologia, né? Bom, depois ele derivou para ele é um homem, um intelectual de grande monta, né? Então, eu espero que ela fale alguma coisa sobre isso. Também lembrar que aqui está o nosso orientando conjunto, que é o Joaci, que você nos deixou aqui, e ele está com a gente, né, num trabalho que foi contemplado pelo CNPq e tal, e eu tenho o prazer e a honra dele estar aqui com a gente. Eu só queria fazer uma pergunta, mas você fique à vontade para desenvolver. Não é nem uma pergunta, que eu acho que é até uma maldade fazer isso, sabe? Mas para você pensar nisso, porque eu estou cooperando com um artigo que Sandra está desenvolvendo, Sandra Lopes está desenvolvendo sobre uma temática que envolve a origem da vida, sabe? Ela está estudando um aminoácido e a gente está vendo isso desde o princípio da vida até o momento atual. É um estudo bonito, mas muito complexo da gente resolver num artigo. Mas isso leva a uma questão importante que eu acho que você mostrou tão bem na sua aula, mas que eu acho que deveria levar em conta, que isso eu estou também tentando levar no Doherty, que é mais a questão de Darwin, da origem da vida, né? Por exemplo, a saúde e a doença têm uma história filogenética. Quando é que começou a doença na origem da vida? Entendeu? Porque esses aspectos, por exemplo, que eu coloquei isso para o Thomas, né, porque ele falou de carcinogênese, e você sabe que carcinogênese tem muito a ver com epigenética. Né? E epigenética surgiu quando? Entendeu? Aí eu perguntei para ele, olha, por que até hoje a seleção natural não resolveu o problema da carcinogênese? Né? Por que nós temos câncer até hoje? Então, são questões que a gente, no Doherty, deve resolver. Eu sugiro a todo mundo que se interessou, achou bonito, essa coisa toda, que se inscrevam no Doherty, viu? Façam parte do Doherty. Pernambuco é um baluarte do Doherty, viu? E eu espero que Alagoas também seja, viu? Raul, Eu vou deixar para vocês aí, agora. Raul, Oi. se vocês me permitirem falar logo, que eu já estou atrasadíssimo, que eu tenho uma consulta às 4 horas lá no Farão. Com certeza, Haroldo. Manda ver. A pessoa tem esse privilégio, viu? Eu peço desculpa a quem levantou a mão primeiro, mas que realmente eu já deveria ter até saído. Mas, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para esse meu amigo Raul, né, e a todos os presentes, né? E parabenizar o professor Diego, né, pela excelente apresentação. Tá? Eu não estava errado quando recomendei que meus alunos estivessem aqui participando, mas eu queria fazer só uma colocação, que quase que eu pedi uma parte quando você estava explicando as adaptações decorrentes dos agravos que acontecem no período gestacional, perinatal, não é? E, com base nisso, a gente imaginou que, quando essas adaptações ocorrem, no próprio livro do Barker, ele discorre muito bem sobre isso, o cérebro é o último órgão a ser afetado. E, geralmente, quando isso acontece, a chance da criança morrer é muito alta. Não é? E a gente tem muitas publicações nessa linha, mas a gente usando sempre a baixa estatura como indicador de desnutrição no início da vida. Então, tem mais de 10 publicações, sempre associando a baixa estatura em mulheres e alguns desfechos, como dislipidemia, obesidade, hipertensão, tem várias coisas, né? Só que a gente tinha muita dificuldade, a gente levava muitos nãos quando submetia, porque
alguns revisores não concordavam que a baixa estatura seja um indicador muito forte de desnutrição no início da vida, muito embora as associações que a gente conseguia demonstrar eram muito evidentes. Mas aí a gente preocupado com isso, né, já que a gente não pode, a forma mais robusta de fazer isso seria por meio de estudos longitudinais, e a gente sabe o quanto seria difícil acompanhar, a não ser lá os estudos de Pelotas, né, que tem milhões de dólares no caixa. Não é o nosso caso aqui, como eu vou poder demonstrar na minha palestra de hoje à 8. Mas aí a gente ficou pensando como contornar isso, e exatamente sobre isso que você falou, essas adaptações. Então, a gente levantou a hipótese de que a pessoa que sofreu a desnutrição no início da vida teria uma cabeça desproporcional em relação à sua respectiva estatura, porque ela vai ter coração reduzido, o rim diminuído, menor massa muscular, menor crescimento linear e tudo mais. Mas quando afeta o cérebro, ela morre. Então, nos estudos com população adulta, a gente vai encontrar essas pessoas que tiveram esse tipo de agravo, né? Então, o que a gente fez? A gente criou um índice que relaciona o perímetro da cabeça com a respectiva altura. E quem tem essa, a gente levanta na hipótese de quem sofreu essa desnutrição vai ter uma cabeça proporcionalmente maior em relação à sua estatura, né? Quando eu falo isso, o pessoal sempre tem uns palhaços no meio, né? De lá, por isso que você tem a cabeça grande, né? Mas não foi por isso. Mas, quando a gente reproduziu com o mesmo banco de dados que a gente tinha feito usando a baixa estatura, as associações ficaram muito mais fortes, porque é como se a gente tivesse limpado a área, tirando os falsos positivos, né? Aquelas pessoas que têm baixa estatura, mas que não sofreram desnutrição no início da vida. Consequentemente, não estariam mais propensos, né, a esses desfechos. Então, eu só queria pedir para, até por meio da associação, Raul, para divulgar esse trabalho, porque eu acho que vai aumentar muito o número de estudos com população adulta, transversais, porque aí vai utilizar um indicador mais robusto do que a baixa estatura que tem sido usado sistematicamente para isso. Haroldo, manda para mim, certo? Que eu mando logo para a sociedade, entendeu? Ok. Bom, e você pode também discorrer também quando você der a sua palestra. Agora, você apareceu aí você pode, eu posso dizer que é por que você não tem cabelo branco, né? Eles surgiram. Tá bom, Haroldo, muito Mas obrigado, querido. eu vou pedir licença que eu vou dar uma carreira, tomar um banho rápido agora, que eu tenho 25 minutos para chegar lá no farol. Olha, foi uma honra a sua participação aqui, viu, Haroldo? Sempre é uma honra, viu? Um abraço a todos. Tá, fique com Deus. Fique com ele. Tchau, tchau. Você quer fazer alguma consideração, Diego? Vamos abrir as perguntas aí, os comentários para a turma, professor? Pronto, então, Joaci, pode começar, Joaci. Tá aqui, você está aqui, né?
Janci, agradeço aí pelos comentários, né? E pela sua pergunta também, né? Quando a gente fala de intervenção, Joaci, a gente precisa, é inevitável que a gente fale sobre prevenção, né? Então, o Doherty, né, ele propõe que, inicialmente, a gente precisaria afastar esses agentes agressores, né, do ambiente, como forma de solucionar o problema, né? Mas a gente se depara com a seguinte situação: e quando o indivíduo já foi exposto a um ambiente perinatal adverso, né? A partir do momento que houve todas essas adaptações, né? O que é que pode ser proposto, né, como forma de intervenção? Vai bem nesse sentido, né? Seja promovendo uma adequação nutricional, considerando que existem uma série de agentes, né, que vão trazer benefícios, né, e alterar toda a desregulação metabólica que o indivíduo pode vir a ter ao longo da vida, por exemplo, ou através dessas adequações nutricionais, a gente pode conseguir reduzir, né, risco para desenvolvimento de sobrepeso, obesidade, diabetes, por exemplo, né? Mas principalmente, né, o Doherty vem se dedicando a identificar quais seriam esses agentes nutricionais, né, que promovem melhor resposta nesses tecidos. Mas, né, a gente sabe que o corpo humano é muito complexo, né? A gente tem vários sistemas aí que sofrem alterações. Sistema hepático, sistema cardiovascular, sistema respiratório, músculo esquelético. Ou seja, muito ainda precisa ser desenvolvido, né, para a gente responder a sua pergunta, né, dizer, precisa se fazer isso, tá? Então, ainda muitas respostas precisam, né, ser identificadas, e isso vai vir através de estudos. Estudos estes que já ocorrem, né, a nível, vamos dizer assim, mais robusto, a nível experimental, né, e que também já vem ocorrendo a nível epidemiológico, né? Mas a gente precisa testar do ponto de vista clínico. O problema é, do ponto de vista ético e do ponto de vista financeiro, como acompanhar, né, um indivíduo, né, que sofreu intervenção na fase precoce da vida, e a gente observar o desfecho lá na vida adulta, ou mesmo quando ele foi idoso, né? A única forma que eu vejo é através de estudos, né? Então, a gente precisa ainda avançar em consciência, né, para nível populacional, no mundo real, estabelecer alguma estratégia, né, como sendo a melhor recomendada. No período gestacional eu mencionei, mas também existe uma série de, né, outras intervenções além das adequações nutricionais, que estão relacionadas à prática de atividade física, relacionada a evitar exposições a agentes tóxicos no ambiente, por exemplo. A gente sabe que existe uma série de compostos tóxicos no ambiente, né? Ou seja, resolver essa problemática da exposição é fundamental, né? Além disso, a gente pode promover estratégias relacionadas à utilização, né, da nutrição como uma fonte de intervenção, da atividade física, né, como fonte de intervenção, entre outros componentes, entre outros agentes, né, medicamentosos, como por exemplo, né, classes de drogas, né, que estão sendo utilizadas atualmente, que conseguem demonstrar benefícios nesse sentido. Pronto. O próximo é José Geneilson Silva. Vai aí, Geneilson. Bom dia a todos. Está dando para ouvir direitinho? Tá ótimo. Primeiro, eu quero organizar aqui da apresentação, os conhecimentos que foram trazidos e também as reflexões que foram deixadas. Achei muito importante sobre a temática. E eu queria falar sobre o ponto da plasticidade fenotípica. A gente viu que, no caso, seria a capacidade do genótipo de mudar a sua fisiologia e morfologia para poder se adequar às variações ambientais. E isso a gente vê que tem um fator imprescindível no caso da evolução, né? E se tornando nesse assunto da evolução, ficou correndo um pouquinho na minha cabeça e falar sobre a questão um pouco da questão da anemia falciforme. E eu queria saber se, nesse caso que foi uma evolução para meio que o corpo ter uma certa resistência parcial à malária, se no caso dessa evolução teria essa influência da plasticidade fenotípica ou seria exatamente
uma influência totalmente genética? Certo, José. Eu acho que eu consegui compreender seu questionamento, falhou um pouquinho o áudio, tá? Mas eu vou tecer alguns comentários, né, a respeito, né? Principalmente enaltecendo o que seria essa capacidade fenotípica, né? Exatamente a capacidade de um fenótipo se adaptar às condições ambientais. Quando eu mencionei essa definição da plasticidade fenotípica, em seguida eu apresentei a plasticidade de desenvolvimento, né? Que aí já afunila, considerando essa capacidade de plasticidade no período precoce da vida, né? Considerando ali o período pré-natal, pós-natal imediato e os primeiros anos de vida. Né? E aí você trouxe, né, um questionamento sobre os aspectos evolutivos. Então, quando a gente fala sobre evolução, o professor Raul, né, mencionou aí as teorias de Darwin, né? Quando a gente entra nesse contexto e associa com a plasticidade fenotípica, a gente consegue observar que existe um link entre esses dois conceitos, né? Embora, né, Darwin se dedicou a estudar ali os aspectos, né, relacionados à adaptação das espécies ao longo das gerações, né? E como isso determinava a sobrevivência e reprodução de algum organismo, por exemplo, né? O Doherty ele se concentra mais em estudar, né, em entender como essas influências ambientais durante ao longo da vida, né, afetam, né, ou mesmo traz repercussão na susceptibilidade das doenças ao longo da vida. Tá? Então, se a gente parar para pensar, né, o Doherty acompanhou, né, o processo de transição epidemiológica que ocorreu na população, né? Ou seja, antigamente morriam-se mais indivíduos, né, por causa de agentes etiológicos relacionados a agentes infecciosos, por exemplo, bactérias, vírus, né? E atualmente a gente vê que as doenças transmissíveis não são mais responsáveis pela alta taxa de mortalidade. Vamos considerar o Covid aí, tá? A gente vê que hoje as principais taxas de mortalidade estão relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, né? E o Doherty se propõe a identificar isso, né? O que são as variáveis, o que são os parâmetros, né? Que a gente pode controlar, ou que a gente pode propor como mudança para justamente garantir que o indivíduo tenha um envelhecimento sadio, tá? Eu acho que eu perdi parte da sua pergunta, se não ficou claro, se quiser responder, fique à vontade. Relacionamento esse parâmetro mesmo, saber se tem essa certa influência, como o senhor comentou, em relação da plasticidade fenotípica, né? Ou se era realmente um fato totalmente genético. Não teria tanta... Na verdade, o agente ambiental, nas influências ambientais, né? O próprio desenvolvimento da epigenética, na verdade, já deixou isso muito bem elucidado, né? Os fatores ambientais são determinantes para o surgimento e desenvolvimento de uma série de doenças. Eu queria falar alguma coisa aí, sabe? Veja só, Geneilson, uma das coisas que o Diego falou foi da transmissão transgeracional. Isso também hoje existem muitos estudos tentando mostrar isso, que mesmo as alterações epigenéticas, aquelas que não mexem com a estrutura do gene, mas que determinados tipos de moléculas elas podem ligar e desligar os genes, elas poderiam ser retransmitidas, né? Então, nesse sentido, pode ser que haja doenças que surgiram em função de uma constância de mudanças ambientais, entendeu? Isso não tá descartado, não. Então, pode ser que algumas dessas doenças, né, por exemplo, algumas dessas anemias que existem, por exemplo, em africanos, certo? Sejam pessoa de origem africana. Pode ter a ver com isso, né? Então, agora, isso abre um campo grande para estudo, né? É um pouco isso que eu estava tentando conversar com ONG e com o Diego, um Visco, né? Que vamos dizer que o Doherty, né? Assim, o cerne do Doherty surgiu há uns 20, 30 anos atrás, mas
o que ele trouxe à luz já existe desde o início da vida, entendeu? Então, por exemplo, esses mecanismos que a gente fala de plasticidade fenotípica, né, eles existem, sempre, talvez sempre existiram, desde a primeira célula, entendeu? Então, eu me arrisco a dizer que muito do que a gente tem hoje se deve a esses mecanismos, né, esses mecanismos da plasticidade fenotípica, porque a plasticidade fenotípica ela não é só de animais pluricelulares, não, nem mesmo também existe nos vegetais, certo? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, muito mais geral. Mas eu não quero falar muito, não, porque eu acho isso tão bonito que daqui a pouco eu vou querer falar o tempo todo. Mas eu acho que, de certa maneira, Visco colocou lá na coisa. O que eu levantei para ele é que eu estou sentindo a necessidade, sabe, da gente, além daquilo que o Doherty traz como cerne, como ele bem colocou, origem desenvolvimentista da saúde e da doença, que